Amém, queridos? Eu estava buscando a Deus, Deus estava já com algo no meu coração, mas Deus começou a construir algo muito maior e veio muito forte no meu coração de ministrar uma palavra novamente que eu ministrei em 2018, ou seja, já tem 6 anos. E óbvio, né? Deus ele vem acrescentando coisas, né? O pequeno esboço de meia página virou algumas. 8, misericórdia, 8 páginas. E até porque o momento que nós vivemos hoje, para a glória de Jesus, não é o mesmo de 2018. Porque quando você vê um filho, quando você tem um filho em 2018, o desejo é que você tenha que ele cresça saudável, que ele cresça em todos os sentidos. E quando nós olhamos uma retrospectiva de 2018 para cá, nós vemos essa igreja crescendo, nós vemos a sua família, vimos isso na sua família sendo transformada, nós vimos muitas pessoas sendo agregadas, né? Trazidas por Deus para congregar nessa grande família. Então, para a glória de Jesus, muitas vezes a gente ouve, né? Meu Deus, a igreja não é mais a mesma. Para a glória de Jesus, ela tem crescido, ela tem amadurecido, ela tem expandido a sua tenda, né? Ela tem alcançado mais pessoas, a gente tem contaminado Guaratuba. Onde você vê, né, foi falado no Paz News mais de 80 células, mais de 90 células, para a glória de Jesus, porque a Bíblia diz que toda a terra se encheria da glória de Deus, toda a terra se encheria do poder de Deus. Então, nós somos agentes do reino para que isso aconteça através de nós, mas primeiramente em nós. Amém? E o tema da mensagem é de volta ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 5, vamos ler. A gente sabia que João enviou cartas a algumas igrejas, e aqui, versículo 1 diz: o anjo da igreja em Éfeso escreva. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem é aquele que conserva na mão direita? Jesus. Versículo 2: conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pôde suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A igreja de Éfeso era uma igreja muito relevante. Era uma igreja que se destacava porque João, o apóstolo do amor, foi membro dessa igreja. E é bem possível que, através do seu dom pastoral, ele foi pastor da igreja de Éfeso. E não apenas existia João ali, mas quem que João recebeu por mãe lá na cruz? Maria. Então era bem possível que Maria fazia parte do rol de membro dessa igreja, porque ele tinha ido para Éfeso. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja muito relevante, de muitas obras, de excelente serviço e zelosa pelos seus ensinamentos. Era uma igreja trabalhadora e que provavelmente tinha uma forte expressão de ação social. Era uma igreja que arrecadava muitos quilos do amor. Era uma igreja que o amor em ação estava muito ativo e operante. Provavelmente era uma igreja que se movia muito nisso. Nós cremos muito nisso. Quando a Bíblia fala de obras, de trabalho, então ela agia na sua comunidade local, ela era eficaz na sua comunidade local. Uma comunidade forte, ativa e resiliente. Resiliente porque ela passou por maus bocados, mas suportou. Resiliente porque ela suportou situações e muitas igrejas, se passassem por coisas semelhantes, teriam sucumbido. É uma igreja com identidade estabelecida, que não suportavam pessoas más, elas não compactuavam. Lembra que o amor de 1 Coríntios 13 fala
que ele não se folga com injustiça. Então, era uma igreja que não se folgava com a maldade do coração das pessoas, que agia em torno disso, que sempre lançava mão, sempre prezava pelo bem. Então, sempre quando aparecia algumas pessoas com más atitudes, ela ia de encontro, ela confrontava, ela rebatia, porque essa não era a identidade da igreja. E eram pessoas que provavam os falsos apóstolos. Era uma igreja de uma boa teologia. Era uma igreja que tinha um bom conhecimento, que fazia aquilo que muitas vezes nós influenciamos, né, vocês a fazerem, tanto nesse púlpito, quanto no seu life group, quanto no seu discipulado, quanto no seu TSD, no tempo sozinho com Deus. De você adquirir conhecimento, de você ler a palavra, de você conhecer o Senhor através da sua palavra. Então, era uma igreja que tinha uma identidade teológica, um ensino teológico muito bom. Afinal, um dos homens que passou por ali conheceu Jesus de perto, e uma das mulheres que passou por ali deu a vida a Jesus. Então, era uma igreja muito estabelecida. Mas olha o versículo 4 de Apocalipse, capítulo 2. Tenho, porém, contra você o seguinte. Outras versões falam, tenho algo contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Ao primeiro passo, quando a gente olha para uma igreja assim, a gente diz, meu Deus, que igreja atraente. Que igreja que é envolvente, porque ela tem trabalho para todo mundo. Todos aqueles que chegam nela são não apenas bem-vindos, mas tem algo a fazer. E glória a Deus por isso, querido. Nós precisamos nos envolver sim, nós precisamos servir sim, nós precisamos estar ativos sim. Mas Jesus tinha algo contra essa igreja. Jesus tinha algo contra esse povo, que foi que ela abandonou o primeiro amor e as primeiras obras. Eu não sei se você vai se lembrar o tempo quando você se converteu, mas eu lembro da minha conversão. E eu quero dizer aqui, afirmar com toda certeza, essa mensagem é para mim. Essa mensagem, ela vem de encontro à minha vida. Essa pregação, ela passa por mim primeiro. Nós, se eu não me engano, foi o pastor David que falou esses dias, nós ouvimos 2 vezes, nós somos ministrados 2 vezes, quando estamos preparando o versículo, o esboço, a palavra, e quando nós estamos pregando. Então, essa palavra é para mim. Deus nos criou com o propósito de ter comunhão. Lembra na criação do Éden? Ter comunhão com Ele, de sujeitar e dominar a terra. Mas quando pecamos, não é com o nosso serviço que Deus está preocupado. Deus nos dotou de habilidades, de inteligência, de dons, de vocações. Deus nos deu muitas coisas para fazer, só que quando nós nos esquecemos dEle, quando nós abandonamos o primeiro amor, quando nós nos afastamos dEle, não é com o que fazemos que Deus está preocupado, não é com o nosso serviço que Ele está preocupado, porque a igreja de Éfeso fazia, nós acabamos de ler. Não é com isso que Deus está preocupado, porque nós não fomos chamados para fazer, nós fomos chamados para ser. E o fazer é o resultado do ser. Eu não faço para ser algo, eu faço porque eu sou algo. Aquilo que nós precisamos fazer, querido, tem que ser o resultado da vida de Deus em nós. Precisa ser o resultado da ação do Espírito Santo em nós. É a única forma de nós agirmos através da reta justiça, porque daí nós não vamos julgar segundo os nossos lábios, os nossos olhos, ou segundo o que os nossos olhos veem, ou segundo o que os nossos ouvidos ouvem. Mas quando nós produzimos, uma ação da reta justiça, é porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então, quando isso de fato acontece, então tudo aquilo que nós fazemos é totalmente atingido através de quem nós somos. E quem nós somos, querido, segundo a palavra de Deus? Filhos de Deus. E a palavra de Deus fala de várias outras coisas, mas essa é a identidade. Então nós não fomos chamados para fazer, fomos chamados para ser. E como eu sei que sei, quando eu dou frutos de quem eu sou. Na verdade, frutos de quem Ele é em mim. Pois a questão não é se estamos fazendo o que fazíamos. É muito bom. Mas a primeira questão não é essa, se estamos fazendo o que fazíamos.
pois a igreja de Éfeso continuava fazendo, as ações delas eram conhecidas, inclusive por Jesus. Mas a grande questão é se estamos no lugar que Ele nos encontrou a primeira vez. Você se lembra do teu primeiro encontro com Jesus? Eu não estou falando do retiro que a gente chama de encontro com Deus. Para alguns aconteceu ali de fato. Eu estou falando de quando Ele cruzou o caminho. Porque nós nos esquecemos muito rápido disso, querido. Muitas vezes achamos que não precisamos estar nesse lugar mais, afinal de contas nós amadurecemos. Nos tornamos suficientes, obtivemos muito conhecimento. Fazemos muitas obras, nos tornamos bons. Uau! Como nós somos bons. Como nós sabemos fazer aquilo que nós fazemos. Como fazemos bem aquilo que fazemos. E eu não estou falando que está errado isso, querido. Eu estou falando de permanecer no lugar onde nós encontramos a Deus. Não, nós não somos bons. Não, nós não nos tornamos autossuficientes. Não. O nosso conhecimento não é suficiente, nem é com o propósito de nos afastarmos dele. Pelo contrário, quanto mais eu o conheço, mais eu me apaixono. Quanto mais eu o conheço, mais eu me aproximo dele. Quanto mais eu o conheço, mais eu desfaço das coisas que estavam me prendendo. Quanto mais eu o conheço, mais eu sei que eu preciso dele. Quanto mais eu o conheço, mais eu sei que eu não sei nada. Qual foi o lugar? Qual foi a forma que você foi encontrado? Qual foi o lugar que nós fomos encontrados? Porque quando nós nos encontramos com Cristo, nós estávamos de acordo com a marca atual dessa igreja, que é prostrados. Porque quando nós nos encontramos com Ele, nós descobrimos que Ele é tudo e mais, muito mais daquilo que nós estávamos procurando. Quando nós encontramos Ele, nós cantávamos com fervor no coração, a gente nem ligava se alguém estava nos olhando, o horário que era. Nós somente estávamos prostrados. E eu lembro que na minha época existia uma música: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Jesus precisa nos encontrar da mesma forma, querido, prostrados. Nós não estamos exatamente como igreja no mesmo lugar que 2018, mas o nosso coração permanece no mesmo lugar que Ele nos encontrou quando nós nem o conhecíamos ainda. Nós chegaremos aos milhares, aos 22 mil, como tem uma palavra para essa igreja, mas nós precisamos permanecer prostrados. Como no primeiro encontro com Ele. Tudo que o Senhor faz de grandioso neste lugar e vai fazer ainda mais, não pode roubar o nosso coração deste lugar, o nosso desejo de depender dEle. Nós precisamos, queridos. Porque do contrário, nós abandonamos o primeiro amor. Do contrário, nós não estaremos mais no lugar onde nós o encontramos. Nesse lugar de prostração, nesse lugar onde nós encontramos Ele, é o lugar onde nós agradecemos porque fomos encontrados, fomos resgatados, necessitamos tanto dEle. E o que precisamos fazer para voltar ao primeiro amor? Primeiro, devoção. Alex, eu faço o meu devocional. Sim, nós fazemos o nosso devocional, mas às vezes é uma cartilha escrita e gasta faz tempo, porque nada se atualiza naquela lista, nem a de agradecimentos. Nós precisamos de uma vida de devoção, não muitas vezes de um ato devocional mecânico, plástico, superficial, só para bater o nosso ponto. Pronto, eu já fiz o meu tempo com Deus. Como se fosse um cheque
acordar, escovar os dentes, tempo com Deus, tudo, beleza, eu já fiz. Senhor Deus, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Está aqui a minha lista e não tem nada errado de eu planejar e ter uma disciplina acerca das coisas que eu preciso fazer do Senhor, mas o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor precisa e quer fazer através de mim, Senhor Deus? Bagunça os meus planos. Bagunça os meus planos, Senhor Deus, para que se cumpra a sua vontade. Porque ainda que eu planeje os meus dias, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor tem a primazia. O Senhor é a minha primícia. O Senhor é o primeiro e o último. O Senhor é o meu dono, o meu possuidor. Então é o Senhor que manda. Eu não entrego a minha lista de aniversário para o Senhor como se fosse uma lista de presentes com as coisas que eu quero receber e o Senhor se vira para conseguir. Não, não. Senhor Deus, o Senhor já me deu tudo. Eu não tenho nem coragem de te pedir algo, porque tudo que eu preciso está no Senhor, está em Ti, está em Ti. Jesus não é um drive-thru, onde nós paramos o carro rapidamente, porque não temos muito tempo para parar e nos relacionar. Abrimos a janela do nosso carro, eu quero o número 3, o número 7, sem mostarda. Vamos para outra janela, pegamos o nosso pedido e vamos embora. Não, ele é um lugar de relacionamento. Numa pesquisa rápida no Wikipédia fala sobre devoção. No latim devotione, que é a raiz de devoto, ou de aquele que faz aliança, que faz um voto. É dedicar-se a algo, muitas vezes na esfera religiosa. Essa palavra ela faz sentido na esfera religiosa. Nesse sentido, o termo comumente refere-se às práticas religiosas, onde há encontro com a divindade, privilegiadamente através da fé, mesmo quando há o uso da razão. Então, nosso culto racional. A devoção implica ainda na existência de sentimento de respeito, apego e amor, envolvidos nas motivações que subjazem nas práticas referidas. E a ausência de tais atitudes faz das práticas religiosas tão somente uma religiosidade fria, ainda que seja carregado com disciplina, porém fria. Porém fria. 1 Coríntios 13, novamente, se eu não tiver amor, serei como um sino. Faz barulho, mas é frio. Faz barulho, mas não tem vida em si. Romanos capítulo 12, versículo 11 ao 12. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando que uma chaleira de água vai parar de ferver? Quando apagar o fogo. Então o conselho aqui de Paulo é: não apague o fogo, não extinguais a chama do Espírito, porque se um dia nós acharmos que está bom, já está quente o suficiente, a gente para de ser fervoroso, a gente para de arder o nosso coração por Jesus, nós paramos de queimar por Jesus. Mas o conselho de Paulo é: se isso acontecer, vocês não permanecerão quentes. Se isso acontecer, vocês não permanecerão fervendo, porque devagarzinho vocês vão esfriando. Não acontece do dia para a noite. É um processo lento, vagaroso, conforme a nossa... Não sejais vagarosos no cuidado. Conforme a gente vai sendo vagaroso no cuidado com as coisas de Deus, nós vamos vagarosamente nos afastando do próprio Deus. Nós vamos nos afastando dessa fonte de calor. Então, se é para que a gente seja fervoroso no Espírito, o fogo precisa permanecer aceso. Versículo 12: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai em oração. Isso somente é possível se nós nos tornarmos fervorosos no Espírito.
sem sermos de fato vagarosos no cuidado, mas sendo fervorosos no espírito. A devoção é como um fogo, e que precisamos continuamente jogar lenha sobre esse fogo. E aqueles que já fazem churrasco, quando faz, colocam só um pouquinho de carvão ali, e colocam bastante lenha ou pedaço de carvão sobre aquele fogo. A primeira impressão que dá é: nossa, apagou. Mas o que é necessário fazer? Abanar. Abanar. Sopra, querido. Oração, palavra, busca, adoração. Sopra. Sopra. Quando Deus criou o homem, Ele soprou na narina e fez alma vivente. Quando falou para profetizar sobre os ossos secos, veio um vento e soprou naquele lugar. Eles se tornaram como se fosse um exército grande e numeroso. Em Atos 2:4, quando estavam reunidos no mesmo lugar, veio de repente do céu um som como de um vento veemente soprando sobre aquele lugar. Então, sopra, querido. Ainda que pareça que esteja sem chamas, sopre. Tenha uma vida de oração, de palavra, de busca, de adoração. Alex, mas eu esfriei. Então se aqueça novamente. Nós não podemos fazer o processo regresso de estar quente, depois estar fervoroso, depois quente, depois morno e esfriar. Percebi que eu esfriei, então eu preciso correr novamente para o meu primeiro amor, para o lugar onde eu encontrei Jesus. Porque muitas vezes nós ficamos flertando pelo caminho com as possibilidades, com as circunstâncias, com as situações. Quando nós estamos frios, já que eu estou um pouco morno, eu vou flertar com as situações e com as circunstâncias que pertencem ou que circundam aqueles que estão mornos. Não, nós não podemos gastar tempo nesse lugar, porque não é o nosso lugar. O nosso lugar é estar com os nossos espíritos fervorosos diante dele. Então, quando nós nos esfriamos, nós não podemos gastar tempo no lugar de alguém frio. Porque, infelizmente, alguém frio atrai pessoas frias. E aí, quando a gente vê, acaba tendo uma comunidade de frios. Ou pior, de mornos. Não, quando a gente percebe que está indo para esse lugar, a gente precisa fazer a volta. Uma conversão de 180 graus e desesperadamente fala: Senhor Deus, eu não posso esfriar. Não é para isso que o Senhor me chamou, eu não posso esfriar. Só que por esfriar nós ofertamos dinheiro, mas não ofertamos a nossa vida. Igreja de Éfeso, eles eram uma igreja ativa, estavam dando as suas ofertas, estavam dando o seu dinheiro e não era pouco. Mas a sua vida, eles ofertavam o que tinham, mas não ofertavam mais o que eram. É isso que faz o amor quando esfria. Nós fazemos as nossas práticas religiosas, principalmente as públicas, mas o nosso secreto está frio, cheio de teias, empoeirado, porque não é visitado há algum tempo. Participamos do culto, mas não fazemos mais parte da igreja. Somos frequentadores, mas não somos mais um povo quando nós nos esfriamos, porque tudo parece ser diferente. Por quê? Porque parece que não combina mais. Não, esse lugar não é mais para mim, eu acho que perdeu a essência. Não, não é que perdeu a essência, esfriou o coração. Esfriou o amor, abandonou o primeiro amor. E aí muitas vezes a nossa predisposição é em colocar a culpa na igreja, a culpa na palavra, a culpa no louvor, a culpa na recepção, a culpa no estacionamento. Mas na verdade nós esfriamos. E aí é claro que parece que não vai ser compatível. Mas não tem a ver com essas coisas, tem a ver com a frieza. Tem a ver porque eu me afastei do lugar. Então parece que eu sou incompatível, mas só parece, querido. Quando a gente esfria, eu até amo ser servido, mas eu não sirvo a mais ninguém. E muitas vezes não servimos mais, porque subimos de nível. Somos servos de Deus que muitas vezes não servem a Deus. Perdemos o temor. Lembre que uma das características da devoção é o respeito. Então, agimos como servos de Deus, mas não tememos mais a Deus quando esfriamos o nosso coração. Porque quando a gente faz
um paralelo com a nossa vida quando a gente encontrou Ele. Éramos crianças na fé, é verdade, às vezes a gente até fazia ou falava umas coisas nada a ver, mas existia um desejo no nosso coração de estar com Ele, que vencia a barreira do tempo. Não importava se tivesse 3 horas de culto, se fosse uma vigília, a gente queria estar com Ele. Mas agora amadurecemos tanto que acho que até apodrecemos, tão maduro, que achamos que não é mais necessário. Não é mais necessário. Volte ao primeiro amor, querido. Volte ao temor do Senhor, restaure o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é nada sábio se afastar dele. Não é nada sábio, muito menos inteligente se afastar do Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor, adorar como antes, orar como antes, clamar como antes, ler a Bíblia como antes, obedecer como antes, amar a disciplina, a repreensão e manifestar a Jesus com o mesmo fervor que havia no início do primeiro amor. É esse o lugar que nós precisamos voltar. Segundo, sair de trás da árvore. Primeira devoção, segunda é sair de trás da árvore. Como assim, Alex? Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, no caso Adão e Eva, porque comeram do fruto que não poderia comer. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? E essa pergunta está ecoando até hoje. Ei, fulano, onde você está? Onde está você? Eu lembro que eu vi essa palavra, essa pergunta do pastor na mesa da casa dele. Alex, cadê você? Onde é que você está? Onde está o Alex que eu conhecia antes? Eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor, por esse chacoalhão, porque eu estava me esquecendo do primeiro amor, eu estava me esquecendo do lugar de prostrado que eu precisava estar na presença de Deus. Mas graças a Deus que tinha um homem que não considerava a sua vida preciosa para mim mesmo, mas que parou para olhar nos meus olhos e falou: ei, cadê você, Alex? Onde você está? Da mesma forma que Deus pergunta aqui no versículo 10, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aonde nós estamos, querido, quando Deus chega no lugar? Eu entendo que na questão da onipresença de Deus e por causa da nova aliança Ele está em todo o tempo, mas nós estamos? Quando Adão pecou, desobedecendo a Deus, ele se escondeu, imaginando que ia ficar atrás de uma árvore, imaginando que o Senhor não acharia. Qual é a árvore que nós estamos, ou que a gente acha que se esconde de Deus? Qual é a árvore? A árvore das desculpas, do engano, a árvore dos sofismas, da reputação, a árvore das fraquezas, ou talvez até das fortalezas, porque muitas vezes a gente se parece forte, ou a gente faz se parecer forte, mas na verdade é uma árvore que está nos escondendo, porque a gente não quer ser quem nós somos diante de Deus, mas Ele nos vê. A árvore da indiferença ou a árvore da incredulidade, qual é a árvore? Indiferente de qual seja a árvore, sai de trás dela. Sai de trás dessa árvore. Ele sabe que você está aí e Ele te conhece como você está. Deus não perguntou porque Ele não sabia. Deus perguntou porque Ele queria que o homem experimentasse a autoexposição, o reconhecimento dos seus erros e a necessidade de redenção. Exatamente por isso Deus sabia o que Ele fez, Deus sabia onde Ele estava e Deus via. Nós não vamos conseguir jamais esconder dele a nossa vergonha. Então, se eu sei que Jesus, Ele consegue enxergar a minha vergonha, por que eu vou ficar atrás de uma árvore? Não é melhor se apresentar para Ele e falar: Senhor, na verdade é isso aqui, eu estou frio.
De fato eu estou frio, Senhor, eu estou assim mesmo, o meu coração esfriou, eu abandonei o primeiro amor, eu saí do lugar do nosso ponto de encontro, esse sou eu, não seria melhor isso? Mas muitas vezes precisamos ouvir, sai de trás da árvore, porque nós estamos nos escondendo, achando que ninguém está vendo, principalmente Deus. Mas Ele nos enxerga. A pergunta onde estás não é porque Deus não enxergava Adão, é porque o coração de Adão não estava mais lá. O seu amor havia esfriado, pois ele não atentou para o que Deus lhe havia ordenado e agora ele estava com medo. E quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. A primeira pergunta para Deus não foi o que você fez, Adão. Não. Foi onde você está, Adão. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Adão estava com medo porque ele saiu do lugar do perfeito amor. Ora, o medo produz tormento e ele estava atormentado. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado. Mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que nos dá a possibilidade de amar a Deus é o fato dele ter nos amado primeiro. Nós não amamos a Deus porque somos bons. Nós não amamos a Deus porque nós produzimos um amor puro para com Deus. Não, nós amamos ao Senhor e amamos as pessoas porque Ele nos amou primeiro. Porque o amor ágape nos alcançou primeiro. Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então foi porque Ele derramou o seu amor no nosso coração. E que amor é esse? É o mesmo amor que foi falado lá em Apocalipse 2. Não é o amor fraternal, é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que faz com que você comprometa a sua vida por alguém. Que você não meça consequência alguma para se aproximar de Deus. Só que não é a definição mundana e carnal que define o amor de Deus. Não são as nossas experiências, muitas vezes frustradas, que definem o que é o amor. Não é a expressão, todas as formas de amor são válidas que definem o amor. É o amor ágape, o amor bíblico, o amor sacrificial. É esse amor que lança fora o medo. É nesse amor que não temos mais a nossa vida como preciosa para mim mesmo. Somente quando conhecemos esse amor é que a nossa vida não torna mais preciosa para nós mesmos. É quando conhecemos esse amor que nós temos a nobre decisão de negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. É somente com base nesse amor. Não é a definição do mundo, mas é o amor que é mais forte que a sepultura, mais forte que a morte, que as águas não podem apagar. Esse é o amor de Deus. Se Deus não tivesse nos amado primeiro, seria impossível a gente amar. Impossível, porque Deus é esse amor. E por último, disposição em voltar. Lucas 24:33. Como que eu posso fazer para voltar ao primeiro amor? Eu preciso estar disposto a voltar. Porque muitas vezes a gente canta que quer voltar ao primeiro amor, que quer fazer algo por Deus, mas os nossos pés não se mexem. Versículo 33 de Lucas 24. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Esse versículo é tirado de um contexto de uns 15 versículos e é chamado Os Discípulos no Caminho para Emaús. Havia 2 discípulos, um deles era Cleopas, o outro, a Bíblia não diz o nome. E no terceiro dia que Jesus tinha morrido, eles decidiram voltar para a sua casa, voltar para a sua atividade normal, voltar para a sua cidade, totalmente descrentes. Quando eles voltavam, eles estavam conversando. Eu falei, pois é, poxa, a gente acreditava que era Ele, que Jesus de Nazaré era o Cristo. Lembra quantas obras Ele fez? Lembra daquele jovem da mão ressequida? Verdade. Era num sábado ainda, os sacerdotes ficaram tudo doido porque Ele curou no sábado. Ele era corajoso, mas a gente imaginava que era Ele. E de repente o próprio Jesus ressurreto se coloca entre eles. Do que vocês estão falando? E a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados.
E sabe por que os olhos deles estavam fechados? Porque eles abandonaram o primeiro amor. Nós não conseguimos ver mais nexo em nada quando abandonamos o primeiro amor. E daí Jesus falou, do que vocês estão falando? Ele falou, você é forasteiro por acaso? Você não ouviu falar do que aconteceu a Jesus, aquele que nós achávamos que era o Messias, que ele foi morto e hoje já é o terceiro dia, e ainda que algumas mulheres que foram lá ver o túmulo, né, viram algum anjo, e os homens foram confirmar, e de fato não estava lá o seu corpo, mas a gente achava que seria ele. Jesus falou, sério que aconteceu essas coisas? Meu Deus do céu, meu eu do céu. E Jesus olhou para eles e falou, seus nécios e de corações duros, vocês não sabiam que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia? E desde a lei até os profetas, aquele homem que eles não conheciam, mas que era Jesus, começou a falar-lhe das Escrituras e mostrar o Messias, o sofrimento do Messias em cada capítulo da lei e dos profetas. E ele foi num caminho um tanto quanto grande para ser caminhado. E quando ele chegou perto da casa deles, ele fez que ia passar adiante, né, até mais. Falou, não, por gentileza, o caminho é perigoso. Fica com a gente aqui essa noite, no outro dia vocês vão embora, você vai embora. Fica aqui com a gente, posa aqui. Jesus, amém. Eles não sabiam que era Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. E aí aconteceu lá na casa deles o que acontece lá em casa quando a gente vai comer. A visita ora. E daí todo mundo fez o que um crente faz quando vai orar, que faz o quê? Fecha os olhos. E daí Jesus pega aquele pão, parte, e a primeira palavra que ele fala é Abba. Nenhum judeu chamava Deus de Pai. Abba. Pai, graças te dou por esse pão. E partiu o pão. Quando a gente parte o pão, a gente faz memória do quê? Até que ele venha. Quando eles lembraram, meu Deus, só tem um que chama Deus de Pai. Eles abriram os olhos, Jesus já não estava mais ali. E um olhou para ele, por acaso não ardia o nosso coração quando ele estava falando a respeito das Escrituras? Por acaso o nosso coração não começou a arder a ponto que ele falava a respeito dele mesmo, desde a lei até os profetas? E o outro, sim, sim, é ele. Sabe por que o coração começou a aquecer? Sabe por que o coração começou a arder novamente? Porque eles se encontraram novamente com Cristo e eles voltaram ao lugar do primeiro amor. Só que existe uma disposição em sair do lugar. Existe uma disposição em sair do lugar. E na mesma hora que eles abriram os olhos, Jesus tinha já sumido daquele lugar, foi trasladado. Eles falaram, os nossos corações estão ardendo. Eles estavam cansados de uma viagem, cheio de pó, sujo. Talvez com fome, porque eles voltaram à prioridade. Caminhamos até aqui por uma boa parte do dia. Nós vamos comer para voltar? Não. E imediatamente levantaram e foram a Jerusalém. Imediatamente, eles não esperaram um momento oportuno. Eles não vieram com a desculpa, não, ainda não é minha hora de me voltar para Cristo, ou de receber a Cristo. Não, e imediatamente eles reconheceram Jesus e viram a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Eles não deixaram para outro dia porque estavam cansados. Eles não deixavam para um pouco mais depois porque estavam com fome. Eu não sei se eles colocaram o pão no bolso e foram comendo pelo caminho. Eu sei que eles voltaram imediatamente. Precisa haver uma disposição no nosso coração de retornar a esse lugar. Por isso que eu falei no início, esfriou, esquenta de novo, porque quanto mais tempo nós pararmos no lugar de frieza espiritual, mais difícil ficará de voltar ao lugar do primeiro amor. Nós precisamos voltar para esse lugar, querido. Esse lugar de primeiro amor causa uma necessidade de estar na presença de Deus. Só que esse entendimento faz com que a gente abra mão de algumas coisas.
E é o próprio Espírito Santo que vai fazer você entender das coisas que você precisa abrir mão. Não sou eu, Alex, que vou falar. Ele convence você do pecado, justiça e juízo. Ele te convence de quão longe e distante você está do Senhor e aquilo que você precisa abandonar para estar perto. É essa disposição, uma disposição de voltar para Ele. Ainda que me custe o meu descanso, ainda que me custe o meu vigor, ainda que me custe a fome, ainda que me custe o tempo, eu preciso estar perto dele. É assim que bate o coração de alguém que está nesse lugar. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Essa era a sequência de quando ele falou: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E no versículo 5 é: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Porque se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Não seremos mais iluminados pela palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Não estaremos mais no lugar onde as nossas práticas mais são reveladas, não para a condenação, mas para que a gente possa sim nos arrepender delas, que é o lugar de luz. Pelo contrário, voltaremos às trevas. O arrependimento faz com que a gente habite novamente no lugar de trevas. Não é o desejo de Cristo para a nossa vida. Não é o desejo de Cristo para o nosso coração. E eu quero orar com você, porque só é possível voltar se houver um arrependimento de ter saído. Só é possível voltar se tiver um arrependimento genuíno, verdadeiro, às vezes barulhento, de que eu não deveria ter saído da presença, que eu não deveria ter fugido do Senhor, que eu não poderia ter me escondido por trás das árvores, que não existe um lugar mais poderoso, por mais desafiador que seja, do que na presença do Senhor, que existe sim, que é sim, que vale a pena sim abrir mãos de muitas coisas que me prendem a esse mundo por causa da presença dele, porque ele abriu mão daquele que ele era, porque ele mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou de si mesmo, morreu, veio a esse mundo para morrer pelos meus pecados. Então o mínimo que eu posso fazer é esvaziar de mim mesmo, das minhas paixões, das minhas ganâncias, dos meus anseios mundanos, daquilo que me separa de Jesus, daquilo que, por mais que cause prazer em mim, me afasta de Deus. Eu preciso abrir mão dessas coisas para estar diante dele, para estar perto dele. Ei, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Porque é devagar que a gente sai desse lugar, queridos. É devagar que nós vamos nos afastando deste lugar. Mas hoje veio alguém, como veio um dia a mim, falei: ei, onde está você? Cadê você? Onde está o seu coração? Volta! Esse não é o você que Jesus comprou e se encontrou com você naquele dia. Esse é o você que talvez esteja um pouco enfraquecido e frio pelas coisas corriqueiras, mas volta. Volta ao primeiro amor, lembra-te de onde caiu, arrependa-se e volta. E se você está aqui, é uma dessas pessoas, eu gostaria de orar contigo, querido. Então, à medida que esse louvor foi sendo tocado, venha para frente, eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos.